Conto Os Irmãos Dagobé, de João Guimarães Rosa. Enorme desgraça. Estava-se no velório de Damastor Dagobé, o mais velho dos 4 irmãos, absolutamente facínoras. A casa não era pequena, mas nela mal cabiam os que vinham fazer quarto. Todos preferiam ficar perto do defunto. Todos temiam mais ou menos os 3 vivos. Demos, os Dagobés, gente que não prestava. Viviam em estreita desunião, sem mulher em lar, sem mais parentes, sob a chefia despótica do recém-finado. Este fora o grande pior, o cabeça, o ferrabras e mestre, que botara na obrigação da ruim fama os mais moços, os meninos, segundo o seu rude dizer. Agora, porém, durante que morto, em não tais condições, deixava de oferecer perigo, possuindo, no acesso das velas, no entre algumas flores, só aquela careta sem querer, o queixo de piranha, o nariz todo torto e seu inventário de maldades. Debaixo das vistas dos 3 em luto, devia-se-lhe, contudo, guardar ainda acatamento, convinha. Serviam-se de vez em quando café, cachaça queimada, pipocas, assim aos usos. Soava um vozerio simples, baixo, dos grupos de pessoas, pelos escuros ou no foco das lamparinas e lampiões. Lá fora, a noite fechada, tinha chovido um pouco. Raro um falava mais forte, e súbito se moderava. E compunha-se, acordando de seu descuido. Enfim, igual ao igual, a cerimônia, a moda de lá, né? Mas tudo tinha um ar de espantoso. Eis que um lagalhé pacífico e honesto chamado Lio Jorge, estimado de todos, fora quem enviara Damastor Dagobé para o sem fim dos mortos. O Dagobé, sem sabida razão, ameaçara de cortar-lhe as orelhas. Daí, quando o viu, avançara nele, com punhal e ponta. Mas o quieto do rapaz, que arranjara uma garrucha, despejou-lhe o tiro no centro dos peitos, por cima do coração. Até aí, viveu o Teles. Depois do que muito sucedeu, porém, espantavam-se de que os irmãos não tivessem obrado a vingança. Em vez, apressaram-se de armar o velório e o enterro, e era mesmo estranho. Tanto mais que aquele pobre Lio Jorge permanecia ainda no arraial, solitário em casa, resignado já ao péssimo, sem ânimo e sem nenhum movimento. Aquilo podia-se entender. Eles, os Dagobés, sobrevivos, faziam as devidas honras, serenos e até sem folia, mas com alguma alegria. Derval, o caçula, principalmente, se mexia, social, tão diligente para os que chegavam ou estavam. Desculpe os maus tratos. Doricão, agora o mais velho, mostrava-se já solene sucessor de Damastor. Como ele, corpulento, entre o leonino e o muar, o mesmo maxilar avançado e os olhinhos nos venenos, olhava para o alto com especial compostura, pronunciava: Deus há de o ter. E o do meio, Dismundo, formoso homem, punha uma devoção sentimental sustida no ver o corpo na mesa. Meu bom irmão. Com efeito, o finado, tão sordidamente avaro, ou mais quanto mandão e cruel, sabia-se que havia deixado boa quantia de dinheiro em notas em caixa. Se assim, qual nada, a ninguém enganavam, sabiam ou até que ponto o que ainda não estavam fazendo. Aquilo era quando as onças, mas logo, só queriam ir por partes, nada de assodados, tal sua não rapidez, sangue por sangue, mas por uma noite, umas horas, enquanto honravam o falecido, podiam suspender as armas, no falso fiar.
Depois do cemitério, sim. Pegavam o Lio Jorge, com ele terminavam. Sendo que se comentava aos cantos, sem ócio de língua e lábios, num sussurruído, nas tantas perturbações, pelo que aqueles dagobés, brutos só de assomos, mas treitentos, também de guardar brasas em pote, e os chefes de tudo não iam deixar uma paga em paz. Se via que estavam de tensão feita. Por isso mesmo era que não conseguiam disfarçar o certo solerte contentamento por devir. Saboreavam já o sangrar. Sempre, a cada podido momento, em sutis tornavam a juntar-se. Num vão de janela, no miúdo, com fabulejo. Bebiam. Nunca um dos três se distanciava dos outros. O que acautelavam, e a ele se chegava, vez pós vez, algum comparecente. Mais compadre, mais confioso, trazia notícias, segredava. O assombrável iam-se e vinham-se, no estiar da noite, e o que tratavam de propor era só a respeito do rapaz Lio Jorge, o criminal de legítima defesa, por mão de quem Dagobé Damastor fizera a passagem daqui. Sabia-se já do que, entre os velantes, sempre alguém, a pouco e pouco, passava a palavra. O Lio Jorge, sozinho em sua morada, sem companheiros, se doidava? De certo, não tinha a experiência de se aproveitar para escapar. O que não adiantava, fosse onde fosse, cedo os três o agarravam. Inútil resistir, inútil fugir, inútil tudo. Devia de estar em o se agachar, ver-se em amarelas por lá, borrufado de medo, sem meios, sem valor, sem armas. Já era alma para os sufrágios. E não é que, no entanto, só uma primeira ideia, com quem alguém que de lá vindo voltando aos donos do morto ia dar informação, a substância deste recado. Ó o recado, que o rapaz Lio Jorge, ousado lavrador, afiançava que não tinha querido matar o irmão de cidadão cristão nenhum. Puxara só o gatilho no derradeiro instante, por dever de se livrar por destinos de desastre, que matara com respeito e que, por coragem de prova, estava disposto a se apresentar desarmado ali perante, dar a fé de vir, pessoalmente, para declarar sua forte falta de culpa, caso tivessem lealdade. O pálido pasmo, se acaso que já se viu, de medo esse Lio Jorge doidara, já estava sentenciado. Tivesse a meia coragem, viesse pular da frigideira para as brasas. Em fato até de arrepios, o quanto se sabia que presente o matador torna a botar sangue o matado, tempos estes, e que era no lugar ali, nem havia a autoridade. A gente espiava os Dagobé, aqueles três pestanejantes, só falar assim, destar, o Desmundo dizia, né? E o Derval, se esteja a gosto, hospedoso, a casa honrava. Severo em si o enorme Doricão, só fez não dizer. Subiu na serenidade. No receio, os circunstantes tomavam mais cachaça queimada. Tinha caído outra chuva. O prezado de um velório às vezes parece muito dilatado. Mal acabaram de ouvir, suspendeu-se o indaguejar. Outros embaixadores chegavam. Queriam conciliar as pazes ou pôr urgência na maldade? A esturdida proposição, a qual era que o Lio Jorge se oferecia para ajudar a carregar o caixão. Ouviu-se bem? Um doido e as três feras loucas. O que já havia não bastava? O que ninguém acreditava tomou a ordem de palavra o Doricão, com um gesto destemperado. Falou indiferentemente. Dilatavam-se-lhe os frios olhos. Então, que sim, viesse, disse.
Depois do caixão fechado, a tramada situação. A gente vê o inesperado. Se a gente ia ver à espera, com os soturnos pesos nos corações, um certo espalhado susto pelo menos. Eram horas precárias e despontou devagar o dia. Já amanhã, o defunto fedia um pouco. Sem cena, fechou-se caixão, sem graças, o caixão de longa tampa. Olhavam com ódio os dagobés. Fosse ódio do Lio Jorge. Suposto isso, cochichava-se. Rumor geral, o lugubrulho. Já que já ele vem. E outras concivas palavras. De fato, chegava. Tinha-se de arregalar para os olhos. Alto, o moço Lio Jorge. Varrido de todo o atinar. Não era animosamente, nem sendo por afrontar. Seria assim de alma entregue, uma humildade mortal. Dirigiu-se aos três. Com Jesus, ele com firmeza. E aí, Derval, Desmundo e Doricão, o qual o demônio em todo humano. Só falou o quase. Que coisa. Houve-o pegar para carregar, 3 homens de cada lado. O Lio Jorge pegasse na alça à frente, na banda esquerda. Indicaram. Os enquadravam os dagobés, de ódio em torno. Então foi saindo o cortejo. Terminado o interminável, sortido assim, ramo de gente, uma pequena multidão, toda a rua enlameada. Os abelhudos mais adiante, os prudentes na retaguarda, catava-se o chão com o olhar. À frente de tudo, o caixão, com as vacilações naturais, e os perversos dagobés. E o Lio Jorge, ladeado, o importante enterro caminhava-se. No pé tintim, muito de passo. Naquele entremeamento, todos em cochicho ou silêncio se entendiam, com fome de perguntidade. O Lio Jorge, esse, sem escape, tinha de fazer bem a sua parte, ter as orelhas baixadas. O valente, sem retorno, feito um criado. O caixão parecia pesado. Os 3 dagobés armados, capazes de qualquer supetão. Já estava de mira firmada. Sem se ver, se adivinhava. E nisso caiu uma chuvinha. Caras e roupas se ensopavam. O Lio Jorge, que estarrecia sua tenência no ir, sua tranquilidade de escravo, rezava? Não se soube parte de si, só a presença fatal. E agora já se sabia, baixado o caixão na cova, a queima-bucha o matavam. No expirar de um credo, a chuvinha já abrandava. Não se ia passar na igreja? Não, no lugar não havia padre. Prosseguia assim. E entraram no cemitério. Aqui todos vêm dormir. Era no portão o letreiro. Fez-se o airado ajuntamento no barro em beira do buraco, muitos, porém, mais para trás, preparando o foge-foge, né? A forte circunspectância, nenhum despedimento, ao uma vez Dagobé, Damastor, depositado fundo em forma por meio de rijas cordas, terra por cima, pá e pá. Assustava a gente aquele som. E agora? O rapaz do Jorge esperava. Ele se escorregou de si, via só 7 palmos de terra dele diante do nariz. Teve um olhar árduo, a pandilha dos irmãos. O silêncio se torcia. Os 2, Desmundo e Derval, esperavam o Doricão. Súbito, sim, o homem desenvolveu os ombros. Só agora viu o outro em meio àquilo. Olhou-o curtamente. Levou a mão no cinturão. Não. A gente era que assim previa. A falsa noção de gesto só disse subitamente ouviu-se: Moço, o senhor vá, se recolha. Sucede que o meu saudoso irmão é que era um diabo de danado. Disse isso, baixo e mau som. Mas se virou para os presentes. Seus 2 irmãos também, a todos agradeciam.
Se não é o que não sorriam, apressurados. Sacudiam dos pés a lama, limpavam a cara do respingado. Doricão, já fugaz, completou: "Ah, gente, vamos embora morar em cidade grande." O enterro estava acabado. E outra vez, chuva começava.